E eu queria hoje muito falar com vocês algo que Deus tem falado muito ao meu coração essa semana. Queria levar vocês todos começando ao livro de Apocalipse, mas antes, uma mensagem aos nossos amigos americanos. So, if you don't speak Portuguese, you are more than welcome here. And I love like you have the opportunity also to talk to us, have this opportunity to pray, to worship with us. So we are trying to use this app that I hope it's gonna work. The name is Maestro. So if you take the screenshot from the screen, you can get the Portuguese translation. And I hope it's gonna translate it correctly, because it's a doing test. E vamos lá. Então, graças a Deus, essa semana Deus tem falado algumas coisas bem interessantes no meu coração. E principalmente desde o mês passado a respeito dessa ideia do voltar ao primeiro amor. A gente cantou hoje isso com a música, né? Que é aquele que chegou ao Santo dos Santos, que provou disso, que entrou nesse primeiro amor, né? Que é um lugar incomparável. Mas é engraçado, tem muitos de nós que talvez até numa longa vida cristã nunca teve a oportunidade de voltar ao primeiro amor ou sequer de se apaixonar por Cristo. Muitos de nós, talvez por uma questão familiar, conhecemos a Deus porque nossos pais eram cristãos, começamos a ir na igreja, começamos uma vida que faz muito sentido, só que talvez nunca houve esse clique, esse momento onde parece que aquilo que antes era uma religião ou uma ideia, agora se torna uma coisa que faz tanto sentido no coração, que até aquilo que a gente não compreende da nossa mente fica pequeno. Porque essa é a verdadeira experiência de fé. É quando é algo que está tão forte dentro de você que até aquilo que você não entende não incomoda a sua fé. Ao contrário, Deus vai te discernindo. Pessoal, tá um sonzinho aqui, deve estar incomodando, né? Pode trazer aqui, por favor, o tablet de novo? Aqui, acho que eu tenho uns microfones para ser pausado. Ou se o Breno conseguir, por favor, dar um mute. Obrigado. E por isso eu queria levar vocês hoje a conversar aqui. Apocalipse. O livro de Apocalipse 2, 4, 5. Se você tiver sua Bíblia, pode abrir, se não, já está aqui bem fácil nessa versão que eu coloquei aqui, que eu achei bem interessante. Inclusive, eu quero recomendar a vocês, não sei se vocês têm mais de uma Bíblia ou usam a Bíblia online, sempre que vocês verem algum versículo e quiserem realmente entender a mensagem fundamental que ele está, tenta olhar em mais de uma ou duas versões. É sempre interessante. E aqui diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, vem a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Palavras duras, palavras de Cristo ao apóstolo João, do livro de Apocalipse, onde ele está entregando a carta às igrejas, e uma das igrejas, apesar de muitas coisas que ela estava fazendo de bom, uma coisa ela tinha se perdido. Infelizmente, algo que era fundamental, o primeiro amor. Eles abandonaram a ideia do primeiro amor. Então, Jesus ele chama e fala, volta, lembra de onde você caiu. Tenta lembrar o que aconteceu que fez que aquilo que antes estava sendo construído no seu coração, de repente, ele sumiu. Por algum motivo, ele desapareceu. Então, volta. E assim é que eu queria falar a respeito desse amor de Deus, o que significa, inclusive, voltar ao primeiro amor. Inclusive, a gente canta algumas músicas, às vezes, fala assim, de estar apaixonado por Cristo. O que é estar apaixonado por Cristo? Acho que para isso é muito interessante você começar pensando, como foi a sua experiência da sua primeira paixão? Você se lembra? Talvez alguns detalhes. Talvez você nem se lembre direito como aconteceu, mas você com certeza lembra o que você sentiu. Algo muito forte, algo diferente, algo cativante, algo que te fazia viajar, a ponto de que, acho que quando a gente está apaixonado, parece que o tempo passa muito rápido. A gente mal consegue ver o tempo que passa com a pessoa que a gente ama. Da mesma forma também, acho que é tão difícil essa experiência que vira contrapontos, né? Porque todo o resto da vida começa esquisito, né? Você começa a trabalhar mal, não presta atenção mais em nada, a mente fica vaga, o coração fica cheio, e parece assim que a única coisa que importava era isso, viver essa paixão, vira um objetivo de vida. E é interessante, porque a experiência de amar a Cristo, se apaixonar por Ele, é exatamente da mesma forma. Inclusive, eu vou até dizer uma coisa,
ouso dizer uma coisa, que o paralelo que Deus nos dá a respeito da experiência entre homem e uma mulher, em grande parte é que para a gente possa compreender através dessa experiência como o amor deve ser vivido. E por isso que a Bíblia vai dando tantas formas de comparação a respeito disso. Não é à toa que o próprio Pai, ele através de muitos momentos no Antigo Testamento, inclusive no Novo, ele se coloca como noivo. Noivo em busca de uma noiva. Um noivo que ama tanto e quer agora fazer com que a gente compreenda que tipo de amor é esse que Deus nos ama. Mas voltemos à ideia de, e aí? Mas como é que a gente se apaixona? Se apaixonar é uma coisa que é interessante. Talvez a pergunta melhor seja, como se apaixonar pela primeira vez? Se é que você talvez nunca se apaixonou. Sabe, acho que todo mundo em algum momento acabou sentindo uma experiência esquisita de uma rejeição de amor e às vezes a gente nem percebe como isso começa a criar um eco na forma como a gente enxerga o amor. E se você não consegue enxergar o amor, como você vai enxergar um Deus de amor que tenta talvez se comunicar e se mostrar a nós? Aí entra um detalhe interessante. E por isso eu até coloquei essa imagem que eu achei interessante. Para dizer uma coisa, a Bíblia ele é um livro de romance. A Bíblia é um livro que mostra um Deus apaixonado por cada um de nós, fazendo as coisas mais absurdas, abrindo mares, libertando de povos, curando, transformando e fazendo com que a gente pudesse compreender através dessa história qual tamanho é o amor de Deus. E a Bíblia ela chama de primeiro amor o que a gente às vezes acha nessa palavra que a gente chamaria de paixão. Eu sei que às vezes parece que a paixão, em muitas formas como a gente se expressa, parece uma coisa mais da carne, né? Uma paixão. Mas não, pense na paixão como essa ideia desse primeiro amor. Esse fogo, essa chama, que ela é forte, ela é intensa, ela te faz sentir, buscar e tentar viver nesse sentimento que agora Deus te traz. E a Bíblia, ao mesmo tempo, fala uma coisa. Ela dá dicas a respeito de como se apaixonar. É interessante que às vezes a gente pensa que apaixonar é alguma coisa que a gente não tem controle, que de repente ele aparece lá como um sentimento, toma posse, toma as coisas, toma espaço e logo acontece. Mas a Bíblia também vai falar uma coisa, e um versículo bem interessante, todos vocês já devem ter ouvido, que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E eu acho que a gente, às vezes, na vida do cotidiano, a gente entende esse versículo, mas leva essa ideia de uma forma reversa. A gente acha que a gente começa a investir onde a gente já ama. Mas a Bíblia está falando uma coisa o contrário. Que aquilo que você enxerga como tesouro, como importante, que você quer investir, conforme você continua indo dentro dela, você começa a apaixonar, o seu coração vai junto. E por isso é tão perigoso a ideia de quando a gente começa a se apaixonar pelo mundo. E fala, nossa, mas já aconteceu naturalmente. Não, a gente não percebeu, mas a gente começou a investir tanto ali, que o coração ele foi indo e quando a gente foi ver já estava lá e a gente nem percebeu. Esse é um chamado de Jesus a respeito de a gente compreender como é que funciona essa dinâmica do coração. E por isso, ao mesmo tempo, uma forma de dizer, vem aqui. A hora que você me entender como um Deus de valor, que você ama, que você compreende, que você quer mais, quando eu for o seu tesouro, acredite, seu coração vai estar em mim. E aí, eu gostaria de perguntar a vocês, você já se apaixonou por Cristo alguma vez? E como se apaixonar por Cristo? Talvez até a melhor pergunta seja a respeito de como funciona essa questão de nós compreendermos o amor de Deus através da história, e a gente compreende muito bem a respeito de Cristo, mas eu queria levar vocês até um pouquinho atrás. Se vocês virem a experiência de quase todos os profetas da Bíblia, era sempre uma experiência de amor que Deus tentava levar eles para que eles compreendessem o coração de Deus. E a gente vai ver em muitos casos isso acontecendo. Quando parece que Deus leva até deixar o profeta que ele quebre o seu coração, para que ele consiga entender o coração de Deus nessa dinâmica de amor, para que até quando eles fossem falar a respeito da sua pregação, ele conseguisse ser intensa, conseguisse ser alinhada com aquilo que Deus queria dizer, aquilo que Deus queria falar. E isso é interessante. O que às vezes é complicado é que
para alguns de nós parece que é difícil se apaixonar. E é difícil se apaixonar porque a gente teme muito ter um coração quebrado. Talvez um dos maiores medos que o ser humano tem é esse. Não é à toa que a gente faz coisas que fogem até do nosso senso de caráter quando você está com o coração quebrado. Ou quando uma paixão não é assim recompensada. Sabe, a Bíblia diz lá em Mateus 24:12, que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Principalmente por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. E às vezes até algumas pessoas me perguntam, você acha que a gente já está próximo dos fins dos tempos? A gente pode até ter discussões a respeito das passagens da Bíblia, a respeito do Apocalipse, livro de Daniel, e tentar entender onde se encaixa tudo isso. Mas uma coisa que me mostra muito, talvez estejam próximos do fim, é exatamente isso. Como o amor ele está desaparecendo. Principalmente essa ideia do que realmente é o amor. Porque a gente está cansado de filmes da Disney e como eles pregam como deveria ser o amor, né? Mas esse amor realmente intenso que Deus quer mostrar através desse livro de romance, que é a Bíblia, é um amor muito diferente. E assim seria no fim dos tempos, o amor esfriaria. E principalmente porque, como eu disse antes, o nosso coração é medroso. Ele tem tanto medo de perder um amor que logo naturalmente despreza esse sentimento para não sofrer. Eu não sei se até você sabe, mas isso tem um nome, eles chamam de filofobia, o medo de se apaixonar. É um caso, uma coisa que muitos psicólogos têm tratado e muitos pacientes, inclusive. Porque o medo de amar, às vezes, que não foi bem construído enquanto com os pais, às vezes ele começa a extrapolar esse mesmo medo para todos os outros relacionamentos que a gente tem. Não sei se você já até ouviu dizer disso, mas tem muitas pessoas que dizem que até para alguns compreender Deus como pai é tão complicado quando a experiência que eles tiveram com o próprio pai foi muito ruim. E já logo você fala o pai e uma parte da sua mente compreende, mas o coração não compreende. Que aí já começa ali a haver uma dinâmica esquisita. Um coração preso, que não consegue se entregar. Não consegue realmente se entregar, não somente a Deus, mas inclusive a abrir o coração para que a gente possa recebê-lo. E, sabe, triste dizer isso, mas nós vivemos tempos que realmente o amor está se esfriando de muitas formas. Tempos de corrupção degeneralizada, tempos de Epstein, como todos estão vendo nas mídias, onde as coisas mais absurdas estão acontecendo, e onde o amor está se decompondo, até a forma moral e ética está se decompondo, e no final das contas é complicado, porque em um ambiente onde não há segurança, o coração ele é o primeiro a se fechar. Pensa nisso. Em um ambiente sem segurança, o coração é o primeiro a se fechar. Porque a gente pode ter medo de muita coisa, mas acredite, o medo de quebrar o coração, infelizmente, é um dos maiores. Inclusive porque o nosso coração é muito complicado. A própria Bíblia diz que, de todas as coisas que há, o coração é o mais enganoso. Ele é o mais enganoso. É aquele que mais tem dificuldade de entender a dinâmica do amor e das coisas e começa, às vezes, a se perder. E como não, inclusive, ser influenciado ou ser impactado por todas essas coisas, né? Em tempos que as coisas estão tão difíceis. Sabe, tem uma frase que eu acho interessante. E acho interessante se você pensar, Nietzsche, ele era um filósofo totalmente ateu, não acreditava em nada a respeito de Deus. Mas mesmo alguém que não compreendia Deus dessa forma, falou uma coisa. Se você olhar muito tempo para o abismo, ele começa a se tornar parte de você. Ele percebeu isso na natureza humana. Toda vez que você começa a olhar demais para o abismo, ele começa a fazer parte. E toda vez que você começa a olhar demais isso, o Epstein, as pessoas quebradas, a desmoralização do amor, a destruição da moral, da ética, tudo isso ele não passa em vão. E quanto mais a gente olha, parece que aquilo mais começa a fazer parte da gente. Não é à toa que a Bíblia fala que os nossos olhos são as janelas da alma. É interessante. Inclusive diz em Mateus 6, 22 e 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas.
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Interessante, a Bíblia aqui não está falando a respeito do cuidado com a língua, do cuidado com as intenções, não, ele está falando simplesmente do seu olho. Cuidado com aquilo que você está olhando. Cuidado com aquilo que está entrando pelas janelas da sua alma, começando, às vezes, a fazer parte de você sem que você nem perceba. De uma forma muito discreta ele acaba acontecendo. E quando você começa a olhar profundamente dentro de outra pessoa, e você começa a ver o que está podre, caótico, sujo, logo você percebe e lembra que o outro é igualzinho a você, parte da mesma natureza, e desperta o mesmo caos antes encoberto. É engraçado, toda vez que a gente olha esse caos lá fora, tem alguma coisa que mexe dentro da gente. Não só porque a gente lembra que a gente parte da mesma natureza, e parece que assim, é só você ter o estímulo certo, que o monstro que está dentro da gente parece que ele desperta, né? É só você perguntar para uma mãe o que ela faria com alguém que tentasse machucar o filho dela, né? Parece que um coração até que se entrega à bondade, ele consegue ir muito longe. E porque essas coisas fazem parte da gente. É uma luta constante para que o nosso coração ele consiga se encontrar em Deus, em vez de se encontrar na nossa própria natureza. E essa é a luta que Deus nos chama. E Deus nos chama dando várias pistas, várias dicas, como essa a respeito dos olhos. Sabe, isso é tão interessante. Uma vez eu ouvi até uma pessoa perguntando, era um ateu, ele falou assim, por que seu Deus ele requer adoração? É estranho, né? Por que ele assim, fica esperando que as pessoas venham adorá-lo, a buscá-lo? E eu vi esse pastor respondendo, sabe de uma coisa? A hora que você para de buscá-lo, de adorá-lo, de olhar para ele, você começa a olhar para outras coisas. E essas coisas começam a destruir você. É quase como um convite de Deus de falar, olha para mim, me busca, porque se você não estiver olhando para mim, acredite, você vai ser talvez destruído pelo meio em que você está sem perceber. É um convite amoroso de Deus estando em luz, agora nos chama, não olha para as trevas, olha para mim, me busque, volte. A gente nem percebe até como a nossa adoração, na verdade, é um ato de misericórdia de Deus para que a gente não se perca dentro da gente mesmo, dentro do outro, dentro dos outros, no meio da sociedade, que parece que às vezes não tem volta. E é assim na experiência que a gente vê, inclusive na Bíblia, né? Como, por exemplo, a experiência de Pedro. Pedro estava olhando para Jesus quando olhou e teve aquele susto de alguém andando sobre as águas. E quando ele percebe, e ele vem e de uma forma muito bold, né? Muito assim corajosa, fala, se é você mesmo, então deixa eu andar e até aí. Então fala, vem. E no meio do momento em que ele está vivendo aquele milagre, andando sobre as águas para encontrar Jesus, por um momento, ele pega e olha para baixo. E já logo ele perde o alvo do que ele estava olhando e o coração dele muda na mesma hora. Um coração que está cheio de fé, vivendo e experimentando um milagre, de repente, do nada, acaba ficando totalmente transtornado, medroso, a ponto de começar a afundar. E não é engraçado, não sei se você já pensou nisso, mas Pedro era um pescador, com certeza ele estava acostumado ao mar. E um homem cai na água desse e começa a falar assim, eu vou morrer, me tira daqui, me ajuda. E assim a gente, assim o nosso coração, quando ele se perde de foco, que é Cristo. Quando a gente começa a olhar demais para o outro lado. Ou mesmo experiência, como a gente vê na Bíblia, né, a respeito da mulher de Ló, que por não conseguir tirar o coração daquilo que estava deixando para trás, começa a ficar olhando para trás. E tudo aquilo que ela olha continua fazendo parte dela. Não é só uma alusão à questão da destruição da cidade, mas está falando uma coisa muito profunda a Bíblia. Cuidado com o que você está olhando. Porque o seu coração está indo. Você pensa, mas eu estou aqui parado. Mas acredite, você está olhando, o seu coração está indo lá. E talvez depois que ele chega lá, nem você percebe e nem sabe como fazer voltar. Sabe, como disse naquela frase a respeito de parece que todo o mal que está lá fora, às vezes ele começa a fazer eco dentro, é complicado. Porque
olhar para o mal lá fora desperta um sentimento de indignação dentro da gente. Daqui a pouco, essa indignação ela começa a virar uma tristeza. Dessa tristeza, às vezes, ele começa a ser transformado em um outro sentimento, que é ira, porque você fica revoltado com aquilo que você vê, você tem raiva, e daqui a pouco, se não, vingança. Pode perceber, isso está muito dentro da nossa natureza. E por isso que é engraçado quando a gente começa a olhar muito para fora. Porque até aquilo que a gente fala para falar assim, nossa, isso aí está muito errado. E você continua olhando e continua olhando, daqui a pouco, sem perceber, você caiu num buraco que o diabo plantou muito bem. Essa ideia de que você quer tanto olhar para dizer aquilo está errado, que daqui a pouco aquilo te indigna, daqui a pouco você tem raiva de quem fez aquilo, e daqui a pouco pior. Você acha até que tem que se vingar. E por mais que a gente fale assim, não lembro de assim sentir alguma vez, mas quem aqui nunca teve aquele sentimento assim de estar assistindo um filme onde você vê aquele vilão malvado fazendo um monte de coisa errada, aí o mocinho da história tem a oportunidade de vir dar uma liquidada no cara e não faz, fala, caramba, mata esse cara logo. E daqui a pouco o nosso coração fica assim, né? Mas não estou sendo mal, isso é justiça. Não, tem que matar esse cara, porque esse cara não... E Deus olhando para a gente fala, peraí, o que você está olhando? Para onde você está olhando? Para onde seu coração está indo e olhando? Você está se esquecendo, você está se perdendo. Você está esquecendo esse primeiro amor. Essa maneira de como você me amava e pensava em mim, e agora, tudo que você olha está começando a fazer parte de você. Não é à toa que, sabe, em partes, se você prestar atenção, o nosso coração parece que ele está sendo treinado, ele está em um treinamento pelo mal. De uma maneira bem sutil. Como eu disse antes, como por exemplo todos os filmes. Aqui que a gente assiste, como a gente se sente. E tudo isso que a gente vai vendo, ele é tão forte, não só dentro do nosso coração, como da nossa mente, que agora muitos psicólogos, inclusive, estão falando de quantidade de pessoas que têm essa doença chamada de PTSD, que é um transtorno de estresse pós-traumático, gente que volta de guerra e, sem nunca ter ido para a guerra, está sentindo as mesmas coisas. Aí você vai perguntar, mas por que uma pessoa está sentindo isso sem nunca ter vivido? Porque ela viu demais. Assistiu demais não sei quem aqui de São Paulo assistiu Cidade Alerta. Era uma morte, parece que sangrava a televisão até, né? E você assiste tanto e tanto que daqui a pouco seu coração fica medroso e você começa a levar aquilo para dentro e daqui a pouco você está com um problema, que você sai na rua, você treme, você fica com medo, você está olhando o tempo todo para o lado, parece alguém que foi para a guerra. Os seus hormônios estão lá em cima. Você está com o coração desesperado e nem percebeu como. E daqui a pouco está ali um tratamento com um psicólogo por alguém que nem foi para uma guerra, mas parece que a guerra está dentro dele, da mente e do coração. E sabe que alguns desses traumas que vai se gerando dentro da gente, eles vão nos tornando ou gerando monstros. Inclusive, a tal ponto que você já percebeu como a maioria daqueles que se tornam abusadores um dia já foram abusados? Isso não é estranho quando você para e pensa nisso? Como alguém sofreu uma experiência tão traumática pode acabar se tornando o vilão da própria história? Mas, por mais que a gente fale assim, nossa, isso é muito estranho, mas essa é a nossa natureza. E se a gente não entender essa natureza, ao mesmo tempo que a gente entrega o nosso coração a Cristo, isso vai estar sempre fazendo eco demais e criando um problema gigantesco dentro da gente. A respeito de a gente se tornar os próprios monstros que um dia a gente olhou e talvez até julgou. Por isso, eu queria falar algumas coisas para vocês. Primeiro, a respeito de guarde seu coração. Guarde seu coração. Lembre-se que a tentação original, ela começou pela ideia de olhar demais para o fruto do conhecimento do mal. Porque ele olhou demais, daqui a pouco alguma coisa surgiu dentro dele. O coração dele já estava lá. Adão não tinha nem mordido ainda, Eva não tinha nem experimentado, mas ela olhou tanto que aquilo começou a fazer parte dela. E Deus nos chama, preste atenção para onde você está olhando. Preste atenção o que você está consumindo.
Porque enquanto seu coração estiver com todo esse monte de coisas ruins, como é que você acha que vai ter espaço para que você possa compreender e viver esse amor intencional de Deus para a gente? Por outro lado, eu não falo isso como dizendo assim de uma forma religiosa. Não assistem filmes, não vejam isso, não vejam aquilo. Mas a gente tem que entender que existe um perigo muito oculto nessas mídias que a gente assiste negativas. Tanto de filmes, quanto de ficar olhando muitas notícias, olhando muito aquilo outro. No fim das contas, eu acho que Você já fez as contas para perceber o quanto você consome de coisas negativas comparado com coisas positivas? A gente ama ver coisas estranhas. Ler sobre assassinato, ler sobre a bomba que explodiu em tal cidade. E isso está crescendo a cada vez mais. A gente está curioso demais. Como diziam que a curiosidade matou o gato, né? Talvez porque ele olhou demais. Eu quero também dizer, o perigo de esfriar seu coração para poder amar deliberadamente. Se você olhar demais e seu coração esfriar, acredite, seu coração não só esfria para as coisas e para as pessoas, ela esfria para tudo. E já logo Deus está chamando para uma experiência de amor, mas parece que não sobrou nada. Porque a gente, na verdade, continua enchendo o coração com outras coisas. E por isso é até um convite para cada um de nós, e para mim hoje. Deus, nos ajuda a amar de novo. Nos ajuda a renovar o nosso coração, que às vezes se tornou tão frio para poder viver esse primeiro amor, que agora a gente ouve falar, a gente quer sentir essa presença de Deus, mas ao mesmo tempo não consegue. Eu também digo, fixe seus olhos em Cristo e guarde seu coração do caos desse mundo. Sabe, eu queria ler uns versículos com vocês, que ficou bastante no meu coração. Jeremias 2. Estou usando até a versão da King James, que eu achei bem interessante. E aqui diz assim: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eu lembro-me de ti, a bondade da tua juventude, o amor de tuas bodas, quando tu viestes após mim no deserto, em uma terra que não era semeada. Assim diz o Senhor, que iniquidade acharam os vossos pais em mim, para que eles se afastassem de mim e andem após vaidade, tornando-se vãos. Refrei teu pé de andar descalço, e a tua garganta da sede. Porém tu dizes, não há esperança, não, pois eu amo os estranhos, e após eles eu irei. De uma mesma forma, como a gente olha, já tão, nossa, como esse povo era obstinado, o povo de Israel. Eles viam Deus, experimentavam e continuavam tão obstinados, mas porque eles amaram outro. O coração deles estava naquilo que era externo a Deus. E acabaram se perdendo. Assim como também queria chamar a atenção para vocês, no livro de Marcos 12, 30 a 31. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo com a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que esse. Sabe, o que nos falta para poder amar a Deus com todo o nosso coração e entendimento? O que ainda está nos prendendo? Eu acho que Deus talvez esteja falando muito com a gente a respeito disso hoje. Das oportunidades que a gente tem de rever o nosso coração e tentar entender, Deus, o que eu estou fazendo para bloquear e de não experimentar essa experiência de amor. E, ao mesmo tempo, esse versículo está dizendo uma coisa muito profunda, que, inclusive, eu queria até reforçar com esse versículo de 1 João 4, do 20 ao 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Isso quer dizer uma coisa, não tem como seu coração amar a Deus se você não amar o seu irmão. Às vezes a gente fica numa experiência que não é de Deus, uma experiência religiosa. Porque a gente fala assim, não, eu amo a Deus, eu leio a Bíblia, eu penso, mas no fim das contas, acaba que a gente não consegue nem amar aqueles que estão do nosso lado. Como é que a gente imagina que o nosso coração vai se abrir para Deus? Por isso, uma resposta de uma chave, como amar mais a Deus, ama seu irmão. Porque enquanto isso não for possível, amar a Deus vai ser impossível, sendo que é um Deus que a gente não vê. Eu queria terminar
dizendo a vocês a respeito de João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vencer o mundo é guardar o seu coração. Você quer vencer o mundo? Guarde o seu coração, sua alma, o seu espírito, a sua mente, assim como Jesus fez. Esse é o caminho para que a gente possa experimentar esse amor profundo que Ele está esperando de nós, para que a gente se abra, para que a gente se entregue, para que a gente o ame verdadeiramente. Por isso, guarde seu coração. E eu quero orar com você a respeito disso agora. Podem se levantar, por favor, vamos orar juntos, enquanto louvamos e adoramos a Deus. Queria pedir para o Fábio vir aqui à frente, a Érica, se alguém precisar de oração, queria também que você viesse aqui. Se alguém ainda não aceitou a Jesus, não entregou seu coração a Cristo, não perca a oportunidade hoje. Acredite, o fim não está longe. E Deus nos chama a experimentar essa experiência de amor profundo através do Filho dele. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu Espírito, por toda a tua misericórdia que tem tido para conosco, ó Deus. Corações, ó Deus, tão perdidos, tão cheios de tantas coisas desse mundo, de nós mesmos, da nossa natureza, que não temos entregado ele completamente a Ti. Por isso eu lhe peço, Pai, nos ajuda a voltar ao primeiro amor. A nós que nunca o experimentamos, nos ajuda a viver esse primeiro amor. Uma paixão profunda pela Tua palavra, pela Tua vontade, pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Senhor, quebra o nosso coração para que a gente possa alinhar Ele à Tua vontade, para que a gente possa ouvir a Tua voz, ó Deus. Porque eu sei que enquanto o nosso coração ele estiver fechado, como ouviremos a voz do Teu Espírito, que fala ao nosso coração? O Senhor fala a todo tempo, mas parece que estamos surdos, porque o nosso coração está tão cheio. Por isso eu lhe peço, Senhor, faz esse milagre no coração de cada um de nós essa noite. Quebranta o nosso coração, lava o nosso coração. Tira dele, ó Deus, tudo aquilo a qual entrou e não faz parte da Tua vontade. Nos ajuda, ó Deus, a viver essa paixão profunda. Não somente, ó Deus, por Ti, mas também pelos nossos irmãos, pelos nossos cônjuges. Se falta amor, ó Deus, se falta paixão, acende dentro de nós essa paixão pelo outro, ó Deus. Acende, Senhor, dentro de nós. Traga-nos de volta esse primeiro amor. Porque, ó Deus, é tudo que queremos, é tudo que mais queremos. Estar vivendo esse amor intenso que o Senhor já tem por nós. E assim poder, em troca, ó Deus, entregá-lo a Ti.